Olá, que Oxóssi Iemanjá possa nos abençoar neste momento para darmos sequência aos nossos estudos, aos nossos aprendizados, às nossas abordagens sobre os vícios e a mediunidade. Bom, então dando sequência ao nosso estudo, aos nossos comentários, no vídeo de hoje eu vou fazer a abertura com o tema o sexo e a pornografia. Porém, como esse é um assunto mais complexo, e vai demandar um pouco mais de informações, de posicionamentos, a gente vai ter que verificar alguns comportamentos também ligados ali à pessoa humana, e também comportamentos culturais. É um assunto que nós não vamos conseguir tratar só num vídeo de 15 a 20 minutos. Então é por isso que eu já digo, e aviso de antemão, que provavelmente esse tema ele vai se estender pelas próximas 3 ou 4 semanas, mas pelo menos pelas próximas 3 semanas. Por quê? Porque inicialmente no vídeo de hoje eu vou fazer uma abordagem sobre a questão do sexo e como ele é visto pela nossa sociedade, como ele é interpretado pelo homem encarnado e todos os tabus ligados à questão do sexo e da sexualidade como um todo. Também nós vamos entender o quanto esses tabus, essas questões sociais, reprimem a manifestação sadia e saudável do sexo e como isso vai levar, daí no caso, à pornografia. No próximo vídeo nós vamos entender e realmente toda essa questão da pornografia, nós vamos verificar os efeitos no corpo físico, a forma como ela afeta o cérebro, ela vai afetar o nosso sistema nervoso central, e o quanto ela vai impactar na nossa qualidade de vida, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então, para o terceiro vídeo, nós vamos fazer uma abordagem e vamos fazer uma análise sobre a questão do sexo desequilibrado e da pornografia dentro do campo mediúnico e da espiritualidade. Então, a gente vai verificar os efeitos do plano espiritual, os efeitos do outro lado das pessoas que estão presas nesse sensualismo, nesse comportamento desequilibrado. Mas então isso é um estudo que vai ficar ali para o terceiro vídeo, para a gente conseguir entender passo a passo cada um desses conceitos. E importante, isso é uma coisa que eu faço agora um aviso para todos nós, independente daquilo que eu vou falar, dos temas que eu vou trazer, das abordagens que eu vou apresentar, é de fundamental importância que você use um filtro em tudo aquilo que eu falar e aquilo que eu vier a apresentar aqui para vocês. Coloque sempre ali o seu senso de lógica, o seu senso de razão, o seu senso de análise, de interpretação. E não considere aquilo que eu falar como uma verdade única e absoluta. Ficou na dúvida, encontrou um tema, um assunto, que você não tinha conhecimento antes, que ninguém tinha falado para você antes, vá pesquisar. Vá atrás de mais informações. Se você pertence a uma casa espiritual, a um terreiro de Umbanda, converse com a hierarquia da casa, converse com o seu pai ou sua mãe de santo. Então sempre vá buscar outros pontos de vista, buscar outras opiniões referente aos temas, assuntos e comentários que eu fizer aqui para vocês. Jamais, absolutamente jamais, considerem tudo que eu falar como uma verdade absoluta. Então são posições, são opiniões, são abordagens que eu apresento dentro do meu contexto, da minha vivência, levando em consideração a minha bagagem de vivências até o momento presente. Então, feito esse pequeno apontamento, vamos entender a questão do sexo, Por que hoje o sexo é um tabu? Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade onde não se fala sobre sexo. Basta a gente olhar para a família, o modelo tradicional da família hoje. Hoje é reprimido ao máximo essa questão, esse diálogo aberto com os seus filhos, com o adolescente, com o pré-adolescente. Nós não temos essa cultura, pelo menos aqui no Brasil,
Falando especificamente do lugar onde nós estamos, no Brasil nós não temos essa cultura do diálogo, da conversação aberta, né? Sem medo, sem vergonha, sem receio com os filhos. Então a gente encontra muito isso, né, dentro do modelo de família hoje em dia. Então é o pai, a mãe, né, que foi orientado, que foi educado dentro de uma forma, né, dentro de uma forma também, a gente pode dar também essa analogia, onde tinha que aprender por conta própria. Não se fala sobre isso, não se pergunta sobre isso. Quando você casar, você vai descobrir, você vai conversar com seu esposo ou com a sua esposa. Então nós temos esses pais hoje, né, criando, educando suas crianças, seus filhos, e hoje não se conversa sobre sexo, não se conversa sobre sexualidade. Não se tem esse diálogo aberto. E eu acredito que esse é um dos pontos fundamentais e importantes que leva, né, a nossa nova geração, um dos pontos, é claro, né, que leva essa geração atual a buscar se informar, se instruir com terceiros, com outras pessoas, através da internet. E chegando na internet para buscar essas informações que não são repassadas e orientadas ali dentro da própria casa, da própria família, ele acaba então se deparando com aquele mundo hipnótico que é o mundo da pornografia. Então isso é muito perigoso. Nós vamos entender no próximo vídeo os efeitos nocivos, né, e corrosivos para o próprio sistema nervoso central, e o quanto isso vai afetar o desenvolvimento cognitivo, psicológico, emocional, psicossocial do adolescente, do jovem e do adulto também, que faz o uso contínuo da pornografia. E quando eu falo faz uso contínuo, porque sim, ele já está viciado ali na pornografia, e ele precisa consumir aquilo diariamente, ou se não diariamente, pelo menos 3, 4 vezes durante a semana. Ele precisa recorrer a esses estímulos para se sentir bem, para se sentir em conexão consigo mesmo, para sentir prazer, para sentir alguma alegria voltada para a vida. Então ele usa isso como uma ferramenta. Então por isso que o primeiro ponto é diálogo. Então é fundamental hoje nós sairmos da nossa zona de conforto, da nossa insegurança, e termos diálogos abertos, né, com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, orientando, falando, conversando, passando uma instrução aberta para que as pessoas entendam que o sexo é algo natural, é algo biológico que compõe o organismo humano. Então, embora nós sejamos espíritos, centelhas divinas, reencarnadas no planeta Terra, vivenciando uma experiência aqui, com um tempo de validade, nós estamos ocupando hoje uma máquina, uma ferramenta que ela é orgânica. E o sexo, a sexualidade, ele faz parte do conjunto, ele faz parte do programa dessa máquina orgânica. Então o espírito vai ter que aprender a lidar com a sexualidade, e esse aprender a lidar também vai impulsionar ele enquanto consciência, né, em expansão, vai auxiliar ele a expandir sua consciência, a ter outras interpretações sobre a vivência nessa dimensão. Então sim, não adianta nós usarmos o velho discurso de que eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou espiritualista, eu não vou me preocupar com o sexo, porque o sexo é algo baixo, é algo de baixa vibração, é algo que pertence à terceira dimensão, é algo que quando eu desencarnar, eu não preciso mais me preocupar com isso. Me desculpe, meu querido, mas enquanto você não lidar com isso de forma aberta, com a mente clara, entendendo que o sexo é algo biológico, está ligado ao seu organismo físico, e sim, você vai sentir necessidade, desejo, impulso e atração sexual, e isso faz parte da biologia humana. Enquanto você não entender isso, lidar com isso com maturidade, com consciência e com responsabilidade, você não vai conseguir se libertar, né, desse ciclo de reencarnações aqui na terceira dimensão. Porque, diferente do que muitos pintam e vendem por aí, para conseguir uma
evolução, digamos, para você conseguir alcançar outros níveis espirituais lá em cima e não precisar mais reencarnar, você vai ter que lidar com todas as pequenas questões que esta dimensão apresenta para você. Então, desde as questões ligadas ao dinheiro, à afetividade, ao relacionamento familiar e sim também ao sexo. Então, você vai ter que lidar com isso em algum momento da sua trajetória espiritual, seja nesta vida, seja numa vida futura. Então, você vai ter que lidar com esse assunto, você vai ter que aprender que o sexo é algo natural, é algo que compõe a biologia humana, é algo saudável, é algo nutritivo, é algo que vai auxiliar o próprio componente, o próprio organismo na sua saúde, na sua qualidade de vida. O que nós não podemos deixar nos levar é para o desequilíbrio, para o excesso. Assim como a gente sempre vem acompanhando, né, em todos os discursos, né, dos grandes mestres, orientadores que já passaram aqui pela Terra, e sempre quando nós vamos conversar com alguma entidade de Umbanda também, usando aqui um exemplo do nosso contexto, eles sempre batem na mesma tecla. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio e mais uma vez equilíbrio. Então você precisa entender como você está se sentindo hoje, como você, enquanto consciência, convivências com experiências na infância, na adolescência, na vida adulta, todo esse conjunto de experiências que forma quem você é neste exato momento, como você se sente em relação ao sexo. Quando você pensa na palavra sexo, o que vem à sua mente, o que vem ao seu pensamento? Qual que é a sensação que passa por você? Internamente está resolvida essa questão? Você consegue vivenciar uma vida sexual sadia e saudável? Você consegue trazer esse equilíbrio para a sua vivência? Ou você está utilizando o ato sexual como uma válvula de escape para suprir uma carência afetiva não correspondida lá da infância? É muito comum a gente verificar hoje, né, em algumas pessoas que possuem esse desequilíbrio na área da sexualidade e buscam ou no sexo em excesso, né, aquela pessoa que ela não consegue ter domínio sobre o seu impulso e ela precisa praticar o ato sexual continuamente, excessivamente, mais de uma vez ao dia, em alguns casos com diferentes parceiros. Então, para ela nem consegue se contentar, né, com um único parceiro, ela precisa buscar em vários. Ela está buscando nesse comportamento suplir ali internamente um vazio existencial, uma falta de afeto, de amor, de carinho do pai ou da mãe que ela não recebeu na sua infância, no seu processo de crescimento. Então, é muito comum, é muito natural a gente constatar como essa questão, né, da falta de afeto de algum da figura paterna ou materna como uma das causas desse comportamento. Lembrando, não é uma regra, não é algo que se aplica a todas as pessoas. É somente um comportamento que acaba se sobrepondo sobre outras questões também, que também levam a esse comportamento. Aí entrariam também questões de vidas passadas, questões de influências espirituais, mas são temas que a gente vai analisar e ver no decorrer dessa série nos próximos vídeos. Então nós temos que tomar esse cuidado, né, fazer essa análise e olhar para dentro de nós e verificar hoje a minha vida sexual, o meu desejo sexual, a forma como eu vivencio o meu desejo sexual, ele realmente é algo voltado para mim, para me nutrir, para que eu possa me conectar com outro ser humano e junto com ele compartilhar uma energia, compartilhar um momento e os dois se nutrirem, ou hoje eu estou buscando no ato sexual suprir um vazio interno, suprir uma falta afetiva. Ou eu estou buscando no ato sexual energizar-me, buscar uma fonte de energia. Porque também existe essa questão do vampirismo, né? Do vampirismo realizado por pessoas encarnadas.
Então é muito comum você encontrar também uma pessoa que está passando por um momento de turbulência, um momento de dificuldade, de depressão, ansiedade, de angústia. Ela está enfrentando algum momento na sua vivência onde ela se sente fraca, onde ela se sente desvitalizada, onde ela se sente cansada energeticamente. E então ela busca no ato sexual uma forma de se nutrir, de se energizar. Então, quando ela vai atrás de um parceiro sexual, ela não está buscando ali, né, uma conexão de almas, uma conexão de mentes. Ela está buscando única e exclusivamente se nutrir energeticamente com a energia do prazer gerada pelo ato sexual. Então, nesse ponto, essa pessoa também está agindo como um vampiro energético, né, e ela usa o ato sexual para absorver a energia do outro parceiro. E aí eu faço também uma questão, uma observação, né, para a gente fazer uma análise do ato sexual saudável. Você hoje, um praticante sexual, após o término do ato sexual, como você se sente energeticamente? Fisicamente, é óbvio que você vai estar cansado, porque é um ato físico que vai desgastar energia, então é natural que haja um cansaço físico. Mas você, enquanto energia, enquanto espírito, enquanto consciência, após o ato sexual, você sente uma alegria, você sente um prazer e uma felicidade por estar com aquela pessoa pelo ato realizado. Energeticamente, você se sente uma pessoa nutrida, feliz, saudável, e você consegue sentir essa outra pessoa, seu companheiro ou a sua companheira, também energeticamente saudável após o ato sexual. Ou após o ato sexual, você é uma pessoa que sai literalmente cansada, para baixa, carregada. Uma pessoa que sai literalmente com uma bola no estômago, que é a região do chakra do plexo solar, que é o chakra que absorve a energia das pessoas, né? Então, é muito comum que após um ato sexual com uma pessoa que não está energeticamente saudável, este chakra ele tem uma sobrecarga, né, de trabalho para conseguir diluir toda a energia nociva que foi absorvida. Então a qualidade, né, da energia, do sentimento, das sensações, das emoções e dos pensamentos após o ato sexual vai te dizer, né, se você está mantendo relações sexuais saudáveis com uma pessoa saudável, harmônica, ou se você está sendo vampirizado, ou se você é o vampirizador. Então, jamais, em momento algum, nós vamos encontrar dentro da doutrina da Umbanda alguém dizendo que o sexo é algo proibido, que o sexo é algo que não deve ser feito, que o médium tem que se abster do ato sexual. Então, se em algum momento, né, você se deparar com esse tipo de informação, isso eu digo para você categoricamente. Fuja dessa informação. Essa informação está completamente errada. O sexo é algo biológico, é algo inerente ao corpo humano, à biologia humana, então vai acompanhar o ser humano, o espírito, enquanto ele estiver encarnado nessa dimensão. O médium ele tem que ter responsabilidade a mais pelo ato sexual, porque como uma usina de força de ectoplasma, né? Então ele acaba produzindo mais ectoplasma, exalando mais ectoplasma e absorvendo também mais energia do que as outras pessoas. Então, durante o ato sexual, para o médium existe uma troca de energia que é muito mais intensa do que para uma pessoa que não está ali trabalhando mediunicamente. Logo, a responsabilidade para com quem você vai se relacionar durante o ato sexual para o médium é importante. Porque cabe ao médium, né, também fazer essa verificação da energia, do comportamento, de quem é a outra pessoa, de quem é o outro parceiro, para que haja ali, né, um ato sexual saudável. Então jamais nós vamos dizer, né, que o médium tem que se abster do ato sexual. Jamais. Essa informação ela é completamente errada. É triste ver que várias pessoas, vários pais, mães de santos, dirigentes espirituais, infelizmente pregam esse tipo de informação, né, e vendem isso como uma verdade. Então nós precisamos ter discernimento e entender que o sexo é algo natural,
que o sexo é algo que faz parte do ser humano. E nós, enquanto médiums, teríamos que ter muito mais responsabilidade, maturidade para decidir, né, com quem nós vamos compartilhar esse momento, no momento de escolher os nossos parceiros ou parceiras sexuais, e entender que vai acontecer uma troca de energias, vai acontecer uma troca de vibrações. Então, parte da minha energia será doada para outra pessoa e eu também vou absorver parte da energia e da vibração da outra pessoa para o meu campo energético. É aí que entra o ponto da responsabilidade para a gente saber com quem nós vamos estar saindo, vamos estar nos relacionando, porque parte dessa energia vai ficar no nosso campo. E depois do ato, essa energia vai ser uma energia saudável, nutritiva, boa, ou será uma energia cáustica, cansativa, baixa de vibração, ou que vai até nos levar a uma tristeza, a um sentimento de vazio. Então nós conhecemos casos de pessoas que após o ato sexual, elas continuam se sentindo vazias, elas continuam se sentindo tristes, elas continuam se sentindo para baixo. Por quê? Porque ela não conseguiu se nutrir ainda energeticamente, porque ela está buscando no outro, ela está buscando através desse ato se nutrir, né, se preencher, porém ela não percebeu ainda que, em primeiro lugar, ela precisa trabalhar em si mesma. Ela precisa ressignificar e entender, né, e ver o ato sexual de uma outra forma, de uma outra abordagem. Então, para esse primeiro momento, né, o que eu quero trazer aqui para vocês é: o sexo é algo natural. O sexo é algo que faz parte da biologia humana. O sexo é algo que vai nos acompanhar enquanto nós estivermos encarnados aqui na terceira dimensão e em até algumas regiões do outro lado também. Então, cabe a nós vivenciarmos isso com maturidade, responsabilidade e equilíbrio. Jamais proibir, jamais conter esta energia, que é uma energia poderosíssima. Ponto principal que leva ali na questão da pornografia. A buscar na pornografia ou no sexo, ou manifestar, né, o sexo de forma desequilibrada. Muitas vezes a pessoa ela está suprindo um vazio interno, ela está buscando, né, encontrar no parceiro sexual a afetividade que ela não recebeu da figura paterna ou materna, ou de algum companheiro ou de alguma companheira em algum momento da sua vivência. Ela também pode estar buscando ali, né, absorver a energia de outras pessoas para preencher a sensação de tristeza, depressão, angústia ou mal-estar ou falta de prazer que ela está sentindo no momento. Então são somente algumas observações iniciais para vocês pensarem e repensarem a forma como vocês olham e veem a sexualidade e a manifestação do sexo de vocês. Para o próximo vídeo, nós vamos falar especificamente sobre a pornografia, sobre o quanto ela é prejudicial para o nosso organismo e o quanto ela vai nos afetar enquanto pessoas encarnadas e enquanto espíritos encarnados. Ficou meio dúbio nessa informação, mas enquanto espíritos desencarnados, perdão. Então, enquanto encarnado, né, a pornografia ela vai ter uma repercussão no meu espírito, no meu corpo. E quando eu estou desencarnado, ou seja, quando eu estou em projeção astral, porque sim, a projeção astral não deixa de ser um semi-desencarne, então quando eu estou do outro lado, ela também vai repercutir no meu espírito e nas conexões que eu faço com o plano espiritual. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo na semana que vem. Se você gostou desse tema, eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários as suas perguntas e a gente vai respondendo e vai conversando ali também. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui e um axé fraterno para você.